Olá, sejam todos muito bem-vindos. Esse é o quarto do meu filho, que por incrível que pareça é o lugar mais silencioso que eu tenho hoje aqui em casa. Vizinho fazendo obra, então eventualmente vai passar um carro de som aqui do lado. Mas bora lá. Eu sou a professora Mirela Cristina Leite Moté, eu sou de Navegantes, Santa Catarina, e eu sou uma das professoras multiplicadoras do PDCE, que é o Projeto Defesa Civil na Escola. O projeto Defesa Civil na Escola, ele tem como objetivo conscientizar, levar as crianças a refletir sobre riscos, desastres, como identificar e como responder a eles, já que o histórico de Santa Catarina é bem grande sobre isso. Bom, entretanto, dentro do projeto, eu tomei uma atitude, eu busquei uma ação. Por quê? Precisávamos dos materiais. Muito embora o programa tivesse os materiais disponíveis na plataforma online, não era todo dia que a impressora colaborava com a gente, né? Então, a multimídia às vezes estava sendo utilizada por outros professores e tudo mais. E esse ano demorou um pouco para chegar os materiais. Então, em meados de abril, eu me vi desesperada. Eu tinha que trabalhar esse tema, eu havia me comprometido para trabalhar com o programa com os meus alunos, eram 4 turmas de sexto ano, que dava em torno de 120 alunos. E eu havia reservado uma das minhas aulas. Ah, desculpa, eu sou professora do Fundamental 2 na disciplina de História. Então, conversando com as crianças, eles é que me deram a seguinte ideia. Prof, mas como é que antigamente eles sabiam que isso era um risco? Como que eles sabiam como agir frente a uma enchente, por exemplo? Em meados de abril, eu estava trabalhando com os sextos anos sobre o Egito e falando sobre as inundações do Nilo, como que as pessoas respondiam e tudo mais. Então, isso me fez perceber que, opa, peraí, tem uma lacuna aí, uma lacuna de pesquisa que pode levar eles aí um pouquinho mais além. Então, eu sentei no meu computador, na cadeira, não no computador, né? Vale salientar. Mas sentei e comecei a pensar sobre isso. Como que as populações antigamente respondiam a esses desastres, a essas ações que ocorriam, né? E como trazer para o hoje. E eu fui fazendo. Eu fui fazendo e sendo uma boa autista, né, com hiperfoco, quando eu começo, eu termino. Fui fazendo, fui fazendo e levei a ideia para o meu editor, aonde que nesse processo de pensar anteriormente, né, as civilizações antigas com hoje e a aplicação e a falta do material que não havia chego ainda na instituição, nasceu esse livro aqui, ó. Quando a Terra fala, aprendendo com os desastres naturais na história para proteger o presente. Então, eu inicio ele com a seguinte frase: a todos os pequenos grandes protetores do planeta, aos estudantes atentos, aos professores incansáveis e à defesa civil, que cuida de todos nós. Especialmente a você, que está descobrindo que conhecer o passado é uma das melhores formas de proteger o futuro. Então, esse livro, ele traz cerca de 10 capítulos aonde eu apresento as civilizações antigas, o que elas enfrentavam, como elas enfrentavam. Então, o livro, eu estruturei ele de forma que traz aqui, ó, todas as habilidades da BNCC, qual é o tema principal. Por exemplo, Egito Antigo, as cheias do Nilo. Mesopotâmia, engenharia hidráulica, observação. Da China, sobre os terremotos. Grécia Antiga, os fenômenos naturais. Ah, Roma, a erupção do Vesúvio. Esse aqui foi bem interessante quando a gente trabalhou Pompeia, porque quando falamos do Vesúvio foi quando aconteceu aquele incidente com a brasileira Juliana, lá na Indonésia. Então, esse tema teve uma grande aderência, porque eles estavam vendo o que estava acontecendo, né, através da televisão, através das redes sociais. Muito embora no Brasil não tivesse vulcões, eu ainda assim optei por colocar ele aqui para que fosse reflexivo, levar essas crianças a pensar. E acabou que casou essa fatalidade com a Juliana com o conteúdo que estava sendo trabalhado. Então, dali eles foram: nossa, não tem vulcão no Brasil, mas olha só como é importante pensar, analisar todas essas variáveis e situações. Então, sobre os povos ameríndios, ciclones, a questão do Nordeste do Brasil, a questão da seca,
né? Aqui a gente também trabalhou sobre o fenômeno Laninha e Elinho, em junção com o professor de geografia, sobre deslizamento de terra, incêndio. Então, todos esses conteúdos eu trago assim, ó. Capítulo 1 tem um desenho ilustrativo. Ele é feito em preto e branco justamente para convidar a criança a pintar, já que tá tão na moda o Bob Good, né? Então, cada um deles aqui, ó, traz um personagem ambientado, como que se convidando mesmo a entrar na história. Como que ele é dividido? Por exemplo, aqui, ó, capítulo 1, Egito Antigo, a água que vem do céu. Personagem é Kemi, uma menina egípcia de 11 anos, para que tenha a idade dos meus alunos ali, né? Filha de agricultores. Então começa com uma historinha sobre a Kemi perguntando pro pai, nossa, mas por que acontece, como que a gente se prepara. E sempre eu trago o contexto histórico e uma lição de hoje chamando para os dias atuais. Nós, enquanto brasileiros, nós que podemos sofrer com enchentes, qual é a resposta, né? Como agir nesse enfrentamento, nessa questão do desastre natural? Trago também a história de Santa Catarina com as enchentes da década de 80, refletindo também com a enchente ali de 2008 e 2011 e várias outras, né, que ocorreram no nosso território. Aqui também nós somos vizinhos do município de Itajaí e lá é muito famoso a marejada. Então eu já aproveitei e já lancei essa cordinha trazendo que a marejada ela foi criada e pensada justamente na reestruturação dessas cidades que foram afetadas, não somente a marejada, né, como a Outubro, enfim, essas cidades que foram afetadas e que precisavam ter esse desenvolvimento financeiro, esse retorno financeiro para reestruturar a cidade. Então eles ficaram, nossa, é por isso que a marejada é tão antiga? Ah, minha mãe já foi na Outubro. É interessante convidar eles a pensar toda essa historicidade que a gente vive hoje. E algumas dicas da Defesa Civil. Não tente atravessar áreas alagadas, a água pode estar mais forte ou funda do que parece. Mantenha documentos, itens importantes em sacolas plásticas, locais altos, documentos que é necessário ter um cuidado. Ajude a sua família a manter a casa limpa, livre de entulhos. E em caso de alerta, vá para um abrigo seguro, avise seus vizinhos. Então, a cada um desses aqui, eu separei então cerca de 10 semanas para trabalhar civilizações antigas, de novo, aglutinando em aderência com os conteúdos que eu já haveria de estudar com essas turmas e trazendo o assunto da defesa civil para minha sala de aula, convidando os alunos a pensar, a refletir, a questionar, a interagir com todas as situações. A última lição, inclusive, tem aqui um QR Code que todos os personagens eles são apresentados de uma forma que é possível também fazer um grande painel para quem trabalha com os mais jovens, no caso, né? E o capítulo final é mais uma revisão geral, o que eu aprendi com esse livro, o que é a defesa civil hoje. Então foi um grande preparamento para que quando chegou o material mesmo da Defesa Civil, muitos dos conteúdos ali já haviam sido pincelados aqui. Então, o que eu fiz foi o aprofundamento. Foi muito bacana, muito interessante. Convido vocês aí a conhecer esse livro. Está disponível gratuitamente para download, reprodução. Só peço para que sempre coloque, né, ali ó, a autoria, para estar repassando para as outras pessoas essa grande obra que foi feita com muito carinho, com o intuito de ser, de fato, multiplicado, conhecido. Pode fazer a impressão, repassar aos alunos. Eu vou deixar o link aqui embaixo do download para que você consiga ter o acesso ao Google Drive e fazer o download dele. Outra coisa também, falando sobre o CIGERD e sobre a defesa civil, como que ele impactou a minha sala de aula, a minha docência e os meus alunos, no decorrer das aulas, nós fomos falando sobre a importância de manter
uma mochila de segurança com as roupas, documentos já preparados com isso. E fomos no desenvolvimento ali, né? Tanto do módulo 1, módulo 2. O módulo 3, ele trazia o convite de fazer o núcleo. O núcleo da Defesa Civil dentro da escola é tratar com alunos multiplicadores. Eu estou usando bastante essa palavra porque ela tem potência. Quando a gente multiplica, tem esse crescimento exponencial. E, de fato, é muito interessante. Eu peguei já o meu celularzinho aqui e vou estar mostrando para vocês o nosso NEPDEC, que é o Núcleo Escolar de Proteção e Defesa Civil da nossa escola, aqui, a Centro Educacional Municipal Professora Leonora Schmitz, no Gravatá, que é um bairro de Navegantes. Os alunos foram, então, convidados, né, a criar esse núcleo e está sendo como grandioso no sentido de estarem conversando com os pais, com os vizinhos. Então, nós criamos uma rede social com autorização prévia dos pais, dos responsáveis e também da nossa gestão. Aqui, ó. Esse aqui, nossa, minha câmera tá bem ruim, né? Mas aqui, ó. Esse aqui é o Instagram do nosso NEPDEC. Nele, você vai ter acesso a algumas atitudes que já conseguimos realizar esse ano, conhecer as nossas lideranças do NEPDEC, ó, aqui. Foi também através de algo democrático, temos 4 turmas, então ali eles puderam escolher 2 líderes de cada sala, depois foi para uma grande votação, e esses são os nossos alunos atuantes. Recebemos também um celular de doação de uma das professoras para que ficasse somente para o núcleo. Então, esse celular, ele está com o grupo, ele está na escola e ele está disponível para fazer esses registros e mostrar para a sociedade e para ali como um todo na cultura, o que nós, enquanto núcleo, estamos fazendo. Enquanto defesa civil atuante, o que nós estamos fazendo. Tá? Aqui nós temos o painel que foi feito com o livro. E por fim, chegamos ao final do ano. Então os materiais chegaram para a gente por volta de agosto. Como eu já coloquei para vocês, já estava bem adiantado. Então, ali em outubro, nós conseguimos finalizar muito bem, atendendo a todos os pontos já solicitados, já trazidos dentro do programa da Defesa Civil, de modo que já enviamos o relatório, estamos muito satisfeitos e muito orgulhosos por todos os passos que fizemos até então e, inclusive, já fizemos a recolha dos nossos livros. Só aguardando os próximos grupos para crescer ainda mais esse grupo. No mais, eu enquanto professora, eu enquanto atuante dentro do programa, eu sou efetiva no município há 16 anos. E poder contar para vocês, dividir, agora não mais multiplicar, dividir para multiplicar todo esse contexto e como ocorreu, seja lá com a estruturação do material, seja com o desenvolvimento de aula e todas as ações que levaram a nossa equipe, teve ali um crescimento. Lembra lá no início, quando eu falei que os professores, alguns já tinham esquecido, outros já tinham abandonado o projeto? No decorrer do caminho, como o projeto foi acontecendo, alguns professores foram colaborando sem necessariamente estar sendo obrigados ou convidados no sentido que, vocês vão trabalhar mata ciliar. Por exemplo, a professora de ciências estava trabalhando mata ciliar. Gente, nós fizemos um pluviômetro para ver a quantidade de chuva e como que isso impacta. Então, foi muito, muito bacana. Nós já conseguimos também, fizemos a impressão das placas. Tivemos ali o professor Rodrigo, muito obrigado. Ele fez as placas todas trabalhadas. Eu acho que eu consigo deixar essas placas disponíveis para vocês também, que é sobre a rota de fuga, ponto de encontro, as placas sinalizadoras já com a logo da Defesa Civil. É a Defesa Civil atuando dentro das escolas para ficar tão grandioso. Já fizemos também as simulações, então estamos aguardando aí pelos próximos capítulos desse grandioso programa. Eu espero que você
tenha gostado desse explanar. Eu estou tentando aqui fazer em 15 minutos, já é meu segundo take. Mas dúvidas, sugestões, pode deixar aqui embaixo que à medida do possível eu vou respondendo. Um beijão para todos e a gente se vê por aí. Eu espero que sim.